muito bem-vindos à segunda temporada do Draux. Eu estou muito feliz de estar podendo fazer essa segunda temporada de um projeto que eu criei com tanto carinho. E eu sou Laís, para quem não me conhece, para quem nunca viu a minha face por aqui, porque eu andei meio sumida nesse Instagram. Mas eu sou Laís, eu sou fundadora da Drau. Para quem não sabe, a Drau, resumindo, a Drau nasceu com o intuito de inspirar as pessoas através de outras pessoas, né? Então, no nosso Instagram aqui, você pode encontrar inspirações diárias através de trabalhos de diversos outros artistas criativos por aí. Em 2017, eu criei o Draux. O nosso convidado de hoje, inclusive, é a dobradinha dele no Draux. Ele esteve com a gente na primeira temporada. A primeira temporada aconteceu no YouTube. E esse ano eu resolvi trazer para cá, porque eu acho que aqui a gente vai ter muito mais espaço, vai ter muito mais gente interagindo com a gente, vai ser muito mais bacana. Foi muito legal a gente conseguir compartilhar conhecimento e tal. Nós fizemos 10 episódios também, como vai ser nessa segunda temporada. Então a gente falou lá na primeira temporada sobre processo criativo, bloqueio criativo, como ser freelancer. Eu não me engano se a gente falou de portfólio, participação de concursos, enfim. Depois eu vou deixar disponível o link da primeira temporada, da playlist completa, que assim, é maratona nível Netflix, porque os episódios são bem grandinhos. Eu acho que, pra gente iniciar aqui o papo, todo mundo sabe quão legal é ser criativo e como a criatividade é a nossa melhor aliada para o dia a dia. Então, eu acho que nada melhor da gente falar nesse episódio como ser criativo ao máximo. E por isso, eu não poderia abrir essa segunda temporada com um dos caras mais criativos que eu tive o prazer e a honra de conhecer. É o meu parceiro no CriaTalks. O CriaTalks ainda, galera, vai vir esse ano. A gente espera. Ano passado foi muito legal. É o dono do coração mais roxo desse Brasil. É o Pietro, fundador do Estúdio Lab. Ele está arrasando nos podcasts. Se você não ouviu um Labcast perdido por aí, eu acho que você está sendo um criativo errado. Depois eu vou deixar também disponível o link do Labcast. Inclusive tem um episódio no qual eu participei que ficou muito engraçado. Eu e mais 3 meninas. É muito legal. E assim, é uma aula. E só pra gente, vou dar uma explanada aqui no currículo desse moço, só para vocês entenderem com quem nós vamos conversar hoje. O Pietro, ele já criou projetos para a marca como Leles Blanc. Eu não sei falar isso. Tá sem áudio. Tá sem áudio? Peraí. Agora veio. Foi? Agora foi. Como que fala, Pi? Deixa eu ver se é JBL, porque eu tô na caixinha. Deixa eu ver se tá funcionando direito. É Lelis Blanc, você tá meio... Lelis Blanc. Zeca Pagodinho, Boutique do Pão de Ló e também para o mercado criativo. Ele desenvolve diversos conteúdos sobre posicionamento, empreendedorismo e confiança criativa. E hoje a gente vai bater um bate-papo aqui bem legalzinho sobre como ter a criatividade como um lifestyle. Para você que não me conhece, eu sou Pietro Henrico, eu sou responsável pela direção criativa aqui do Lab, além de fundador junto com a Bruna. Na verdade, aqui no Estúdio Lab somos em 2 pessoas, eu e a Bruna. A Bruna é responsável pela análise de mídia, ela é basicamente analista de mídias sociais, e eu sou responsável pela gestão e direção criativa. Além disso, como a Laís falou, um dos nossos focos como estúdio é fazer esses conteúdos voltados para o mercado criativo, essa elevação da qualidade do profissional criativo, da confiança dele em trabalhar no mercado. E se você não me conhece, tá ali o meu @, já aproveita e segue, porque eu não sei nada do que a gente vai falar hoje, eu não faço ideia, a única coisa que eu sei é que o tema era ser criativo ao máximo. Então eu tô tão no escuro quanto vocês, mas eu acho que vai ser super legal também. Então, manda bala aí, Laís. A gente vai começar com uma pergunta bem assim, facinha, né? Com certeza que sim. Que eu acho que vai ser a pergunta que vai nortear todo esse Draux da segunda temporada, só para a gente reforçar aqui. Ele vai ser todo focado em criatividade. Então a gente vai bater papo criatividade com diversas pessoas e eu acho que vai ter um conteúdo muito massa
para quem está na área, qualquer área, acho que vai ser bem válido. Então, Pips. Gente, para quem não sabe, eu chamo Pedro de Pips. Para você, o que é ser uma pessoa criativa? É a primeira pergunta. Puta, velho. É mais 18 ou é menos de 18? Que horas são? É 7h39. Então eu vou tentar segurar o máximo de palavrão possível, porque eu tenho um pouquinho desse... Não, pode falar do jeito que você então foda-se. Olha só. É pesada a pergunta já logo cedo, mas ela não é tão distante, assim, ela não é tão complicada de responder. Porque para mim, dentro da minha visão, o meu propósito enquanto criativo, para mim, ele é muito claro, porque ele vem desde muito cedo. Né? Para quem já acompanhou, para quem conhece o Labcast, sabe de todos os passos que eu dei até chegar aqui com o estúdio, sabe das negações que eu tive enquanto profissional criativo, que as pessoas diziam, como já diziam para muitas pessoas, até para quem está ouvindo, que o profissional criativo, para você trabalhar com criatividade, você vai morrer de fome, basicamente, e não tem como você viver com criatividade, de criatividade, no caso. E eu passei bastante tempo em negação com relação a isso. E quando eu decidi aceitar voltar a criar, teve um impacto muito forte na minha vida e veio realmente como uma aceitação de propósito. A minha função enquanto criativo, minha compreensão enquanto criativo, não tem nada a ver com dom, não tem nada a ver com capacidade, não tem nada a ver com habilidade. Eu acho que é mais um processo de aceitação e confiança do que qualquer outra coisa que as pessoas dizem. Porque é inerente ao ser humano você ser criativo. A criatividade não é uma coisa que o Thor vem em Wakanda e dá uma martelada na sua cabeça e você simplesmente vira criativo do nada. Sabe? Não é uma coisa de outro mundo. Todo mundo é criativo, principalmente quando a gente é criança, mas tudo depende de vários estímulos. Para mim, eu vivi muitos anos em negação e o meu processo de compreensão da criatividade foi, eu posso ser criativo, eu posso trabalhar com criação. Quer dizer que vai ser fácil? Não vai ser difícil pra caralho. Mas assim, se eu aceitar isso como um caminho tanto de trabalho quanto de realização pessoal, eu acho que eu vou me sentir muito mais seguro e muito mais feliz do que eu faria se eu estivesse negando durante muitos anos como eu fiz. Então, não sei se eu dei uma volta muito grande, mas para mim, a minha compreensão de criatividade é muito mais um processo de aceitação e confiança na minha capacidade do que qualquer outro dom que as pessoas vão depositar na minha cabeça. Boa. O @Guimaré está falando aqui que criatividade vem com treino. E com muito treino, você aprende o que te motiva a ser criativo. Só fazendo um adendo aí nesse posicionamento que ele falou, a galera confunde muito a criatividade como um dom, como você acabou de falar aí, né? E não um eterno estudo, né, e desenvolvimento de um estímulo, através de um estímulo. Criatividade nada mais nada menos do que diversos exercícios. É o que você falou, qualquer pessoa, sim, ela é criativa, a gente nasce com criatividade, mas cada um desperta de um jeito. E tem muita gente, as pessoas que costumam não despertar a criatividade, elas acham que quem é criativo é um dom, que já nasceu com aquilo. Não, todo mundo nasce com a gente, com isso. Igual eles falam, né? Que todo mundo nasce com um tumorzinho do câncer. Alguns desenvolvem, outros não. Pesado, mas eu já ouvi esse rolê. Se é verdade, não sei. Calou o negócio. Mas eu acho que, assim, fica cada vez mais claro que a criatividade é uma coisa que está em eterno desenvolvimento. E, assim, tudo que você desenvolve precisa de um estímulo, precisa de um adubo. Você pega, por exemplo, uma planta, para ela crescer, para ela desenvolver, o que você precisa? Alimentar ela com adubagem, Sim. Com terra, aguar. Eu acho que a criatividade, a melhor analogia para você definir a criatividade em si é uma planta. Você precisa estar sempre cuidando, adubando, dando estímulo para ela estar desenvolvendo e crescendo. Voltando para o ponto que a gente estava falando sobre algumas pessoas terem criatividade como dom, eu vou falar uma situação que provavelmente muitas pessoas já vivenciaram, que é o seguinte. O seu chefe chega para você, por exemplo, e diz, eu só não faço porque eu não sei mexer no Photoshop. Porque eu tenho a ideia na minha cabeça e se eu pudesse eu faria, só porque eu não sei Photoshop. Ou seja, ele está diminuindo a sua criatividade como se fosse uma coisa do tipo, qualquer pessoa pode fazer.
Esse é o processo de diminuição da criatividade, do potencial criativo. Isso é normal, cara, inúmeras pessoas vão passar por isso, ok. Mas o outro ponto, outro peso da balança é as pessoas dizendo que a criatividade é um dom. Nossa, eu queria ser criativo como você. Nossa, como você é criativo. Enfim, é dois pesos da balança, os dois pesos podem ser gerados pela mesma pessoa, o seu chefe pode tanto diminuir quanto elevar. A única questão é, a mesma pessoa que diminui, a mesma pessoa que eleva o seu potencial criativo é a pessoa que ainda não aceitou a criatividade dela. Porque a criatividade por si só, ela transforma até o seu metabolismo, é um processo químico na sua cabeça. Essa liberdade, essa sensação de capacidade, a capacidade de você se sentir criativo, ela gera um processo químico na sua cabeça que você se sente, cara, ao mesmo tempo que você se sente invencível em um segundo, no outro você se sente um merda, tá ligado? Você se sente a pior pessoa do mundo. Essa capacidade neurológica que a criatividade processa na sua cabeça é a mesma que faz o seu chefe dizer que a criatividade é algo pequeno, como ele faz como algo intangível, como algo muito maravilhoso. Mas a diferença é que vocês dois estão tendo a mesma resposta neurológica sobre a criatividade, mas um de vocês aceitou. Entendeu? Nossa, fiz aqui um belo de um TEDx, mas é só para complementar o que você falou. Tá. E a gente vive se complementando, é impressionante. Então, complementando o que você falou, Pipi, como você acha que a pessoa lida com uma frustração criativa? Nossa. Pesado. Cara, é por isso que você não quis me passar os temas. É brincadeira, mano. É brincadeira, é para me arrebentar. Não tem problema. Vamos lá. Tá. Se a gente for falar em frustração criativa, óbvio que a maioria das pessoas vão acabar lembrando de bloqueio criativo. Por exemplo. O que eu entendo sobre bloqueio criativo? Por exemplo, a Bárbara, que está aqui conosco, ela está aqui ainda na live? Deixa eu ver. Tá por aí. Bárbara, um grande beijo para você. Bruna, amor da minha vida, que está assistindo a gente, um grande beijo para você também. A Bárbara, ela diz uma coisa que é legal ressaltar, porque eu não concordo. E é legal a gente, além de complementar, discordar, que ela disse que quem tem planejamento não tem bloqueio criativo. E para mim, é totalmente o oposto. Porque o bloqueio criativo, você pode ter um mapa inteiro na mão sobre o que você tem que fazer, você pode ter todas as ferramentas, você pode ter o tempo mais acessível do mundo, mas existem momentos que, quimicamente no seu cérebro, você não está disposto. É como se botasse uma parede na sua frente e você não conseguisse desenvolver. Você tem todas as capacidades, você tem toda a climatização do ambiente, do tempo que você tem para desenvolver alguma coisa, tá perfeito, você sabe como fazer, mas você não consegue. Então, assim, quando a gente entra na questão de frustração criativa, o bloqueio criativo está muito ligado, mas a resolução desse processo de criação, dessa barreira de quebrar esse muro, é muito variável para cada um. Por exemplo, eu sou uma pessoa que é difícil eu conseguir trabalhar sem ouvir música. Eu adoro ouvir música. Já tem pessoas que não conseguem trabalhar criando, desenhando, fazendo um projeto de design, seja fazendo uma ilustração, aquarela, enfim. Se tiver música tocando, ou se tiver pessoas conversando. Então, eu acho que você transpassar esse processo dessa barreira de frustração criativa, primeiro falando sobre bloqueio, é muito mais sobre autoconhecimento do que fórmula pronta. Porque eu posso te dar também outro caminho das pedras para você passar pelo bloqueio criativo, para você estimular a sua criatividade. Você pode... começa a trabalhar com... Como é que é aquela técnica Pomodoro? Faz uma técnica Pomodoro e vai funcionar. Pode ser que não funcione para você. Para mim já não funcionou. Pode ser que eu diga para você, cara, você está com bloqueio criativo? Sai, levanta da cadeira, vai tomar um ar, vai... Os cachorros latindo. Vai tomar um ar, vai fazer um café e volta. Mas talvez não funcione. Ou talvez, vai demitir o cliente, enfim. Inúmeras formas de você fazer funcionar. Agora, no panorama geral de frustração criativa, eu acho que frustração criativa está muito ligada ao propósito. Porque é o propósito que vai fazer você quebrar de vez, eu estou inseguro, não está funcionando para mim, o projeto que eu estou fazendo é uma mentira, as pessoas vão achar que eu estou mentindo, dessa vez meu cliente vai pegar que eu realmente não sei o que eu estou fazendo, enfim. Aquela questão da síndrome do impostor. O que vai te ajudar, te auxiliar a você recuperar a sua confiança criativa é justamente você estar totalmente ligado ao seu propósito. Essa sensação de insuficiência, de insegurança, de que você não é o suficiente, de que
você não está fazendo certo, de que as pessoas vão descobrir que você é uma farsa, você tem que muito linkar o que você está fazendo o tempo inteiro com o seu senso de propósito. Ou seja, cara, agora eu estou me sentindo a pior pessoa do mundo. Mas eu preciso entender que a razão pela qual eu estou fazendo é tal. A razão pela qual eu estou fazendo é porque eu preciso, é porque outras pessoas dependem de mim. É porque eu tenho um negócio para tocar, é porque eu preciso juntar grana para pagar minha faculdade, enfim. Existem vários fatores que você precisa se estimular a lembrar, você precisa se lembrar, basicamente, qual que é o seu propósito para você não desandar de vez. Porque quando você entra nesse processo de frustração dentro de um projeto, dentro de uma criação em geral, é muito fácil o trenzinho começar a descarrilhar e cair de vez. Mas é muito mais fácil ainda você lembrar do seu propósito anotado e ir caminhando, vai balançando, vai. Tipo, com qualquer outro tipo de projeto, você vai às vezes balançando no início. Mas você precisa segurar o seu propósito para que essa firmeza vá se recuperando. Porque depois disso, cara, você vai olhar para trás e falar, porra, de novo esse processo de insegurança. Porra, de novo eu tô me sentindo... Você já vai começar a reconhecer esses padrões e aí você vai usar o seu propósito cada vez mais para te levar para frente. Eu acho que esse pelo menos na minha concepção, e eu sempre falo, o que eu digo para vocês, sempre duvidem, porque não é certeza de nada. Então, assim, essa é a minha compreensão, o meu entendimento sobre o que é a frustração criativa e como você pode, talvez, se reestimular a passar por esse processo de frustração criativa que todo mundo sente. Todo mundo que você tem de referência sente, todo mundo acaba passando por esse passo e todo mundo, não importa o grau que a pessoa tem de desenvolvimento em design, em criatividade, a pessoa vai acabar passando por isso, vai acabar se sentindo insegura em algum ponto, em qualquer projeto. Isso é normal. Eu acho que se a pessoa não passa por um bloqueio criativo ou uma frustração criativa, tem alguma coisa errada. Porque faz parte do processo. É assim, sabe? É para evolução de um processo, eu acredito, né? O Gui falou aqui que é só ouvir o Labcast que o bloqueio melhora. Olha, eu acho que você pagou pessoas para vir fazer jabá pro Labcast, tá? Juro que não. Eu tenho pessoas maravilhosas ouvindo o Labcast. A Samir falou aqui que ter 100% clareza do que está fazendo quebra o bloqueio criativo. Eu acho que é um ponto também. Oi, Sandra, seja bem-vinda. Eu acho que é um ponto também a gente falar isso, mas às vezes a gente tem que lidar com a criatividade sem ter certeza do que está sendo feito. O que eu quero dizer? Muitas vezes não existe um famigerado briefing. E você tem que se virar, entendeu? Você tem que fazer, tipo assim, limonada da pedra. Então, eu acredito... sendo bem extremo mesmo, sabe? Tipo assim, uma pessoa te contrata, ela quer que você tenha, tipo, uma puta sacada, um puta diferencial, mas ela não te fornece material para isso, ela não te fornece... Você vai fazer as coisas às cegas, tipo assim, não tem informação de um cliente, como o cliente se comporta, quem é o cliente do seu cliente. Então, é muito complexo. E aí eu tenho outras duas perguntas aqui que eu tirei da cartola. Da bala. Quem que é a pessoa que mandou a última pergunta? A última pergunta? A Samires falou que a última. Tá, a última clareza que está fazendo quebra o bloqueio criativo. Foi isso. A gente não pode esquecer de falar sobre o banco de imagens para ela no final. Você acredita que a pessoa que vive sob pressão consegue ser criativa? Eu tinha um chefe, porque eu já trabalhei com marketing político, e marketing político é fogo, bicho. É fogo, mano. Trabalhar com marketing político, assim, ó, eu não desejo pra ninguém. A pessoa vem pedir indicação pra mim de profissional para trabalhar com marketing político, eu já nego, já não repasso pra ninguém. Mas assim, eu trabalhei com marketing político, eu tinha um chefe que ele dizia que às vezes o ódio é a melhor coisa para você trabalhar. De novo, o que ele falou ali? Às vezes ocorre esse bloqueio quando o cliente fica do meu lado. Claro, na flanelinha de layout, né? Enfim, complementando. Eu tinha um cliente que ele dizia, novamente, que o ódio às vezes é a melhor coisa para trabalhar. E eu ficava matutando isso na cabeça, mas era justamente uma justificativa dele para que eu trabalhasse com ódio dele ficar me pressionando. Né? E para mim não funcionava, é óbvio. Por quê? Você de humanas, você trabalha com a sua cabeça. Né? Você trabalha com a sua saúde mental.
Se a sua saúde mental não está em dia, e você o tempo todo tem alguém que está te empurrando, sendo que você tem o seu próprio processo, o seu próprio ritmo de trabalho, e de novo, voltando para a minha área de design, você trabalha com processos, ou seja, você não tem como ficar atropelando as coisas. É possível trabalhar sob pressão? É possível trabalhar sob pressão, mas eu acho que só quando a pressão vem de dentro e não quando ela vem de fora. Eu acho que quando ela é um fator interno, eu acho que ela funciona bem, mas quando ele é externo, num médio e longo prazo, eu acho que ele vai acabar com a sua saúde mental e eu acho que o seu desempenho, a sua qualidade criativa, a qualidade do seu trabalho vai embora. Massa. E aí entra, tipo assim, uma outra questão aqui, complementando essa outra pergunta, você acha, hoje você tem o seu estúdio, mas você já passou por... Graças a Deus. Mas você já passou por diversos empregos, teve aquele rolê lá da Câmara que você trabalhava, que é um rolê muito doido. Mas assim, hoje você sendo proprietário de um estúdio, você trabalha da sua maneira, da maneira que você acredita, né? Tipo, você faz as coisas do jeito que você acha que é correto e que funcione e que, consequentemente, dá um resultado por você estar colocando o seu dedo ali do jeito que é. Mas, por exemplo, se hoje você estivesse no mercado formal, né? Vamos dizer assim, uma CLT, uma agência, uma grande agência de São Paulo, eu considero isso como um mercado que é formal, né? Que tem todo aquele padrãozinho, total, né? Você hoje, tendo essa visão de uma pessoa que esteve dentro do mercado formal e hoje está fora, mesmo sendo proprietário de um estúdio, você acha que o mercado formal, ele realmente dá espaço para a criatividade? Caralho! Esse foi um dedo na ferida forte. Esse foi um dedo na ferida muito forte. Porque antes de eu responder, o principal adendo é, o mercado cobra a criatividade de você, mas ele não estimula a sua criatividade. É o que eu falei antes. Ao mesmo tempo que a mão que te bota a criatividade lá em cima é a que abaixa. Entendeu? Mesmo que eleva o seu potencial de criatividade, fala, não, cara, como eu queria ser criativo como você, é o mesmo que fala, é só se eu soubesse fazer o Photoshop, eu faria o que você faz, é só porque eu não sei Photoshop mesmo. Volta para a pergunta para eu poder responder na ordem cronológica, minha cabeça está desse tamanho. O mercado formal, ele realmente dá espaço para a criatividade? Tá, o mercado formal consiste em todo o mercado criativo, ou seja, o mercado criativo é tanto para a galera de moda, quanto para a galera de marketing, quanto para a galera de arquitetura, quanto para fotografia, design, e esse é o mercado criativo, e é para essa galera que a gente está conversando agora. Eu acho que ele não está preparado para estimular a criatividade. Eu acho que tem empresas que têm boas iniciativas, principalmente para o estímulo da criatividade com base na sua saúde mental, na sua qualidade de vida. Por exemplo, o Nubank faz muito bem isso. O Nubank, ele transforma a sua qualidade de vida dentro do trabalho como algo maravilhoso, para que sua saúde mental esteja lá em cima e você se sinta estimulado a desenvolver o melhor trabalho possível. Agora, geralmente, por exemplo, multinacionais ou agências de grandes grupos, dificilmente vão conseguir captar ou até estimular a sua criatividade da forma como que deveriam. É complicado porque eu estou falando por várias pessoas. Eu estou falando por várias pessoas mesmo. Tipo, representando, por exemplo, eu sou um cara eu sou atuante no mercado como gestor, eu sou um cara que está movimentando a economia enquanto gestor, enquanto administrador de empresa. Mas eu sei, conversando com vocês do mercado criativo, o quão é pesado e quão abusivo o mercado acaba sendo em inúmeras práticas que acabam sendo naturalizadas, como abuso mental, abuso sexual, assédio por si só, ou, enfim, a sua saúde mental que vai lá embaixo. Então, eu acho que o mercado não está preparado para estimular a criatividade e mais, a maior parte do mercado não está interessada em estimular a criatividade, em respeitar a criatividade. Mas todo o mercado quer que você seja criativo. Então, era meio que a outra pergunta que eu ia te fazer aqui agora. Você acha que o mercado ele não está preparado por não ter conhecimento real do que é a criatividade ou por ser tudo tão rápido, tão, tipo assim, num ritmo muito louco e não ter tempo para estimular o criativo? Porque, tipo assim, a galera quer resultado, quer entrega, quer coisa diferente e tal, mas não dá esse espaço, sabe? Às vezes, por exemplo,
pega o cara e joga ele numa sala, um quadrado. Nossa. Computador de 8 às 23, porque essa galera, assim, costuma não ter vida. Então, assim, e é isso, é todo dia, sabe? E o que a gente tava falando é que o criativo, ele precisa dar essa respirada. Eu tenho um dia, tipo, o que a galera chama aí, os bodybuilders chama de dia do lixo, eu também tenho um dia do lixo. Eu não faço nada, eu olho pro alto o dia inteiro e fico assim, tá, o que eu posso fazer hoje? Não, É que você ganha 6 dígitos por mês, né, Laís? Aí também não dá, né? Ah, tá. Então, assim, eu fico. E aí eu tenho uma coisa pra mim que eu falo que eu tenho a procrastinação do bem. Que eu costumo a consumir conteúdo o mais inútil possível. Porque eu tenho certeza que dali eu vou tirar alguma coisa. Eu sempre uso isso. Assim, deu um bloqueio de alguma coisa, eu vou, tipo, cara, eu vou sair de tudo que eu tô fazendo, vou dar aquela respirada, vou dar uma volta com o cachorro na rua, eu vou chegar, sentar, ligar o Netflix, o YouTube e vou ver qualquer coisa e aí eu volto pro meu ponto de equilíbrio, assim, sabe? Porque eu acho que você tá afundado naquilo que você tá fazendo, que você tá travado, e você ficar insistindo naquilo ali, você só vai ter desgaste emocional, mental e tipo, você vai ficar indignado e você não vai dar vazão pra nada. Galera, pode mandar perguntas, vocês estão comentando Isso que aí. Isso que você falou agora é exatamente o que eu mencionei antes, que cada um tem o seu processo de passar pelo bloqueio criativo ou até pela fadiga mental, né? É basicamente o que eu falei. O seu processo, por exemplo, é algo que não funcionaria para mim, porque a minha cabeça está rodando o tempo inteiro. Eu não consigo ficar com a perna para cima pensando, tipo, não vou fazer nada. Netflix and chill. Para mim é muito complicado isso, até no final de semana, às vezes, quando estou com a cabeça muito cheia, quando tem muita coisa para resolver. Mas, assim, que você mencionou, da galera que fica num cubículo, num espaço de 2x2, por exemplo, espaço de 1x1, porra, pesado. 2x2, vamos colocar, porque não fica muito apertado. Aí é cela, né, velho? Aí é o Temer, né? O espaço de 2x2. Espaço de 2x2. Mas bem que o Temer tem uma sala maior também. Sala especial. Um espaço de 2x2, eu acho que vai muito do seu propósito também. Porque, por exemplo, quando eu voltei a trabalhar com criação, eu usava um notebook da Philco de 14 polegadas. Não era 14, que era 13 polegadas. Cara, era um dual core, se não me engano, era um computador de 2007, 2006, enfim. Era super complicado para trabalhar. O trabalho que eu tinha não era tão interessante assim, mas eu era a pessoa mais feliz do mundo. Por quê? Porque eu sabia que aquilo ali era só mais uma etapa, só mais um passo. O problema é, quando você está numa empresa, em que a empresa é abusiva junto com você, quando a empresa é abusiva com você, quando ela passa a perna em você, quando ela, enfim, te bota lá para baixo, mas você não vai mais para lugar nenhum, sabe? E quando eu falo para lugar nenhum, não é no tipo, eu não tenho mais para onde ir, não. É justamente você correr atrás de outros espaços, mesmo que sejam fora da sua zona de conforto, que vão te estimular a talvez, enfim, buscar outros áreas, buscar outro tipo de negócio para trabalhar. Eu conheço pessoas, por exemplo, que trabalharam, sei lá, 10, 12 anos fazendo retoque de fotografia e, tipo, a empresa era um inferno para a pessoa vivia mandando mensagem no Messenger dizendo que a empresa era super ruim, mas, tipo, ela não queria deixar de trabalhar com fotografia. Cara, ótimo! Eu saí justamente de trabalhar no emprego formal, como você falou, como colaborador, e abrir meu negócio, porque eu estava cansado de ser uma das peças do mercado que era justamente pressionado, igual uma laranja, sabe? Que o mercado me diminuía, e eu buscava outros espaços para poder trabalhar e não funcionou. Então, uma das soluções que eu encontrei foi abrir um negócio. Eu não indico para ninguém abrir um negócio sem você ter trabalhado na empresa, porque é super complicado, mas ainda assim. Não é o meia-culpa, do tipo, a culpa do colaborador e a culpa é do empregador, porque a culpa, nesses casos em que ele explora ao máximo, é sempre do empregador. Mas você também precisa encontrar outros caminhos para que isso não seja uma condição. Esse processo de você tratar um espaço abusivo, ele precisa ser uma situação, é só uma fase, só uma etapa. Mas não deixe isso se tornar uma condição na sua vida. Só pra gente fechar aqui, porque senão daqui a pouco o Instagram expulsa a gente daqui.
Deu meia hora. Ah, mas dá para ir mais. Não, mas bora. Pô, o papo tá bom, cara. Não vendo ninguém reclamar. E dar uma continuidade aqui, né? A visão que eu tenho sobre tudo isso que você falou, que a gente veio falando aqui sobre o mercado formal, né? Eu vejo que o mercado em si, ele é muito mecânico. E isso, tipo assim, acaba tirando o espaço do criativo, sabe? O cara não tem espaço para ser quem ele realmente é. É uma coisa que eu venho conversando muito aqui no home office da Adral. Ganhou uma reforma, o patrocínio do Via Tipos. Olha. Assim, a gente vê que o espaço está cada vez, a galera tá querendo, sabe aquele gif, tipo assim, vida social, dinheiro, nunca tá alinhado? A galera quer a pessoa criativa, É tipo muitas vezes não dá o espaço para a pessoa ser criativa e muitas vezes não estimula a pessoa a ser criativa, entendeu? É um pequeno detalhe. Tem uma pergunta aqui da Milene, deixa eu ver aqui, voltar um pouquinho. O Michael já concordou com ela. Como lidar com aquele cliente? Opa, o português está estourando. Pascoal está orgulhoso. Como lidar com aquele cliente que sempre só pede trabalhos para ontem? Sério, sempre quer no mesmo dia, no máximo no outro dia cedinho, e nunca fala o que quer direito. Olha, Milene, eu te entendo. Eu te entendo. Hoje, eu vou falar a minha experiência, tá? Eu já fui a pessoa, inclusive eu falei isso hoje aqui, eu já fui o tipo de pessoa que, assim, caía muito doida, sabe? Muito doida mesmo, tipo, me mandava alteração meia-noite, eu levantava da cama, ligava o computador e fazia alteração. Hoje, passei por um aperto aí de saúde, o Vancar versus Designer. Eu vou tentar jogar ela pro IGTV. Só voltando ao Mas assiste até o final, porque senão você não vai receber o link. Nossa! Mas assim, depois de passar por uma situação de saúde, hoje eu aprendi que a gente só aprende na dor, isso, tá? É um fato. Mas eu aprendi que, assim, não adianta você ficar se matando para trabalhar. Por quê? O seu cliente vai ser sempre urgente. Ele sempre vai ter alguma coisa que ele quer para ontem, ou para hoje cedinho, ou o mais rápido possível. Então, eu acho que você tem que saber se posicionar para o seu cliente. Olha, querido, eu sou um freelancer, que é o que eu estou falando ultimamente. Eu sou freelancer, eu trabalho de tal hora a tal hora. As suas demandas têm que chegar a tal hora a tal hora. Você tem alteração é uma coisa super normal que acontece. Mas você precisa de, no mínimo, 24 horas para você conseguir alterar aquilo. Porque você tem outras pessoas para atender, a não ser que você seja exclusivo dessa pessoa. Mas ainda assim, não vai cair, não vai ser a louca de trabalhar igual eu, sabe? Eu brincava e falava, olha, eu trabalho 24 horas. E era, tipo, real isso. Isso não é saudável, não é. Então, a primeira coisa, eu acho que você melhora o posicionamento e coloca os limites. E também, assim, mostra para o seu cliente, olha, eu preciso que você me passe alteração até tal hora para eu conseguir te entregar isso até tal hora. Eu acho que é você educar. Eu acho que o grande desafio do criativo em si é saber como educar o cliente. Porque a gente é tão assim, tem todo mundo, tá abraça todo mundo, tá tudo bem? E na hora que a gente vê, cara, aí que começa a cair as noias de bloqueio criativo, que seu trabalho não rende. Aí você começa a ficar desmotivado, porque aí você vê que você está trabalhando, mas você não está ganhando tanto quanto você trabalha. E aí vai virando uma bola de neve. Então, assim, pega essa live hoje, reflete sobre ela, respira, e a partir de amanhã você começa a agir diferente com o seu cliente, que eu acho que vai ser sucesso. Pode falar, Pipi. Você pega essa live, você coloca ela para tocar, deixa bem baixinho no seu celular, deita a cabeça e fica até dormir. Para você poder repensar, para você poder pesar o que a gente conversou. Porque o que a Laís puxou agora, e eu acho maravilhoso a gente falar, é que a culpa é sua, basicamente. A culpa do cliente te pedir as coisas para ontem é sua, é exclusivamente sua. É a mesma coisa que eu falo, e que eu até falei no último Labcast, o Labcast acabou, não tem mais Labcast, pelo menos pelos próximos meses. No último Labcast eu falo também da culpa do cliente, daquela piadinha que vocês fazem do tipo, o cliente pediu isso e o orçamento dele é aquilo.
É a mesma culpa. O que você prometeu para o cliente, basicamente, você vislumbrou os olhos dele, o cliente vai estar esperando receber. Enfim, já estou fugindo da curva só para poder entender o meu ponto de vista. Essa questão do cliente te pedir as coisas para ontem é porque você não soube se posicionar. Primeiro, você não soube se posicionar. E porque você não soube passar para o cliente o seu processo de trabalho. Basicamente é isso. Quando o cliente não sabe o seu processo de trabalho, ele não tem o que respeitar. Como é que ele vai respeitar o seu horário de trabalho se você não exemplificou para o cliente qual que é o seu horário de trabalho, a quantidade de conteúdo que você faz, o que está fechado em contrato, o que não está? Como é que às vezes você não vai ter, normalmente é natural você ter que às vezes puxar a cordinha do cliente para, opa, calma, a gente combinou esse tipo de serviço, nessa quantidade de serviço, nesses horários eu vou estar disponível para te atender. Se o cliente não entendeu, boa, esse não é o seu perfil de cliente, eu sei que é difícil falar e até financeiramente falar, mas se você estiver segurando o cliente desse tipo por razões financeiras, esse cliente vai enfiar sua saúde mental lá embaixo, e aí sim que você não vai ter saúde mental para poder correr atrás de outros clientes que às vezes pagam melhor e te dão menos trabalho. Mas o principal ponto é, comece se posicionando para o cliente, deixando bem claro para ele qual que é o seu formato de trabalho, quando que você aceita alterações, o prazo que você entrega alterações, o prazo que o cliente tem para poder te pedir algum tipo de serviço, algum tipo de trabalho dentro do acordado, enfim. Tudo antes, como qualquer relação, eu preciso explicar para você, Milene, eu preciso explicar para você, antes da gente começar a trabalhar, como que o meu trabalho funciona. O meu trabalho, por exemplo, de social media, eu vou fazer um planejamento de conteúdo para você durante 15 dias, uma pauta entre 15 e 30 dias, depende do tipo de segmento que você trabalha. Dentro desses 15 e 30 dias, eu vou te apresentar ao final de cada mês, os 15 e 30 dias do mês seguinte para você analisar. Você tem de 2 a 3 dias para poder fazer a análise dos conteúdos que a gente vai abordar e para fazer essa aprovação. A partir do momento que você fez a aprovação, então eu já vou já vou colocar já no nosso cronograma de conteúdo todas as peças e todas as descrições do conteúdo que a gente combinou, que você aprovou que a gente ia trabalhar. Se você precisar de algum tipo de alteração, eu só aceito alterações entre de 2 a 3 dias úteis antes da publicação. Porque no dia eu não consigo fazer essa alteração. Se você precisar, infelizmente, a gente não vai conseguir te atender. Tá acordado com você? Não, Pia, tá tudo ótimo, fechou por mim, tudo certo? Ok. Se você tiver. Se você, Milene, em algum momento no futuro vier me cobrar, opa, Pedro, mas por que você não pode fazer essa alteração no dia? Não, porque quando a gente começou a trabalhar, se você lembra, inclusive vai registrado aqui nesse e-mail, não precisa ser tão agressivo assim. Mas assim, ó, quando a gente começou a trabalhar, a gente tinha combinado que o nosso processo de trabalho seria dessa forma. Mudou alguma coisa para você? Tem alguma dificuldade? Você precisa mudar alguma coisa? Qualquer tipo de problema que você tiver, a gente pode conversar, não tem problema nenhum. Mas nesse passo, a gente não consegue mudar por conta disso e aquilo. Mesma coisa que cliente que te manda mensagem no domingo e você responde só na segunda de manhã, ele reclama porque você não respondeu no domingo. Desculpa, fulano, mas o meu horário de trabalho é de segunda a sexta, das 8 às 6. Se você precisar de qualquer outra questão emergencial, a gente só responde no dia seguinte. Enfim, você simplificando para o cliente... Cara, contrato já te salva, principalmente qualquer problema judicial que você tiver de cobrança. Mas assim, de qualquer forma, se o cliente, mesmo assim, eu conversando com você, Milene, você como cliente não aceitar o que eu estou falando, você quiser dar petite, quiser dar barraco e tal, querendo se achar na razão, pô, Milene, infelizmente não está funcionando essa relação para nós dois. A gente vai ter que encerrar o contrato. Eu acho que é até melhor você procurar um profissional que esteja dentro desse modelo de trabalho que você procura e pronto, ótimo, fechou. Não tem problema, dá a mão, vai embora, fechou. Eu procuro um cliente que trabalhe dentro do formato que eu preciso. Pera aí rapidinho. O Sócrates chegou perguntando, chegando agora, qual é a pauta? Tô fazendo a pauta aqui agora. A pauta é ao vivo, mano. Quem não faz a live. Caramba, Você critica ao máximo a pauta. Negócio. Lá está passando dificuldades. Foi. Fixei aí, a gente... Ô, Sócrates, aqui tá acontecendo Drops. Hoje o nosso bate-papo é com o Pietro, do Lab Criativo, Labcast, Lab Tudo. O episódio chama Ser Criativo ao Máximo. Então a gente já falou de diversas coisas aí. A gente vai jogar o início que você perdeu lá no IGTV. Então você dá um rewind aí. E vamos voltar aqui para minha pauta de verdade, porque a gente foi viajando e já são 8 mas a galera tá gostando, tá? 1 hora a live corta. Então, assim, se cair, a gente volta no mesmo momento, tá? Só para dar tchau.
Só deixar avisado. Pips. Oi. Então, agora minha pergunta que é de 5 mil no show do milhão. Quando você se descobriu criativo? Reiniciando o Windows. Eu acho que quando eu estava tentando lembrar um momento, poxa, esse gancho aqui eu entendi, que para mim é uma lembrança a lembrança mais prévia que eu tenho, que eu consigo lembrar e que faz sentido agora você perguntando, uma coisa que eu nunca tinha me perguntado, mas eu achei legal. Não sei se eu já contei essa história em algum Labcast, mas eu não sou daqui de Blumenau, eu sou de São Paulo, na verdade, da capital, e eu vim para cá por volta de 6 ou 7 anos, junto com a minha mãe. A gente passou um aperto danado aqui durante muitos, muitos anos, foi bem complicado quando a gente fez essa mudança. E eu, como uma criança de dificuldades financeiras e tal, eu ia de manhã para a escola e eu voltava à tarde, eu ia de manhã para a escola, eu voltava na hora do almoço para casa e não tinha nada para fazer. A única coisa, na verdade, que a minha mãe me lembra que eu fazia era ler aquelas enciclopédias, aquelas Larousse, lá como se chama, aquelas marrom, assim, eu ficava vendo as figuras que eu adorava. Aquelas de couro bonita. Eu tinha, se eu não me engano, 7 anos, porque eu comecei na primeira série. E eu lembro que, cara, eu tinha um tédio muito grande, porque eu era uma criança sozinha e não tinha nada para fazer. E, pô, óbvio que na escola e até na TV eu via as outras pessoas desenhando. Para mim, enquanto criança, era um negócio maravilhoso, né? Não era um negócio impossível, era um negócio maravilhoso. Mas ainda assim, não estava no meu alcance. Eu, como uma criança com muitas dificuldades financeiras, eu não tinha nada para fazer, mas eu tinha o famigerado papel e lápis, né? Principalmente da escola. Óbvio, eu tinha esse material para poder desenhar. E eu comecei a pegar as figuras dessa enciclopédia e comecei a desenhar em cima. Com 7 anos, comecei a desenhar em cima. E foi muito fácil, foi muito tranquilo. E essa, agora pensando, foi a sensação mais prévia do tipo, porra, eu consigo fazer isso. Eu consigo desenhar. Eu lembro dessa sensação com uma clareza muito grande, porque foi muito gostosa a sensação de, opa, fiz 3, 4 desenhos aqui, fluiu, funcionou, eu tenho essa capacidade. Esse sentimento de novo voltou quando eu tinha 18 anos, quando eu decidi voltar realmente a criar, desenhar e tal. Um pouquinho desse sentimento voltou, cara, 11 anos depois. Eu sou de humanas, acho que são 11 anos depois. Mas eu acho que foi nesse momento, com 7 anos de idade, que eu senti que, opa, não é algo impossível para mim. É algo que eu realmente consigo fazer. E aí foi por sequência, porque daí depois nos anos que seguiram, a única coisa que eu fazia até os 12, 13 anos era desenhar. Deixa eu desligar o telefone. Pode falar, Laís, eu só desliguei. Ninguém atende aqui, tá vendo? Isso é posicionamento, entendeu? Ó, agora são que horas? Agora são 8h18, eu só atendo horário comercial, entendeu? Isso é posicionamento. Posicionamento ao vivo na live. Boa! Então, vamos lá. A conclusão é basicamente essa. Eu lembro, quando o sentimento mais vívido que eu tenho foi esse. Da sensação de estar desenhando enquanto criança e, opa, eu consigo fazer isso. Porque para muitas crianças, até para minha sobrinha, hoje ela desenha muito bem, minha sobrinha tem 11 anos, 10, 11 anos. Quando ela era bem pequena, ela tinha uns 6, 7 anos que eu desenhava junto com ela era muito frustrada. Ela era muito frustrada porque ela não conseguia fazer. Já para mim foi algo muito natural. Então, basicamente, acho que é isso. Juliana Ciegas está falando teoria e prática. Teoria e prática de você fazer o posicionamento ao vivo. Tá vendo como eu falo e eu cumpro. Gente, então, para quem não conhece o trabalho do Lab que o Pietro faz, assim, eu recomendo fortemente que vocês vão conhecer, porque é realmente inspirador. Pietro é uma pessoa que, assim, você olha para ele emana uma luz que te inspira, baixa o negócio. Assim, 10 minutos de conversa com ele, você fica tipo, meu Deus. A gentileza sua, não caiu na dela. E para quem E para quem conhece o Pietro como pessoa, né? Pessoalmente, eu tive essa oportunidade divina de conhecê-lo pessoalmente e ver o posicionamento do Lab, a gente vê que
a criatividade hoje se tornou um lifestyle do Pietro. Então, assim, ele literalmente carrega no peito e na camisa essa frase, ser criativo é o máximo. Então, por isso que eu coloquei o nome do episódio com uma forma até de homenageá-lo, essa figura. Obrigado, fiquei muito famosa. feliz. Então, assim, Pipi, a pergunta agora de 5 mil vai para 1 milhão bem extrema. Porra, Por que ser pagar. criativo é o máximo? Por que ser criativo é o máximo? Tá, fácil, tranquilo. Porque não é o mínimo. O mínimo que eu posso fazer não é... O meu mínimo, a minha obrigação não é ser criativo. Eu não sou obrigado a ser criativo. Não é algo como se eu devesse o tempo todo estar sendo criativo, o tempo todo ser uma obrigatoriedade para mim. Não é como se fosse só a minha obrigação. Eu ser uma pessoa criativa, ser um profissional criativo, ou eu ser um ser humano criativo, não é a minha obrigação. Assim como não é o mínimo. Porque o fato de eu ser criativo é a melhor coisa que existe, o fato de eu me sentir uma pessoa criativa, de eu ter esse volume dentro do meu peito que faz, porra, eu sou a pessoa mais realizada do mundo, eu aceito o meu propósito, cara, é maravilhoso. E nem todo mundo tem esse sentimento. Então, o fato da gente colocar não só como tagline, mas como propósito que ser criativo é o máximo, para alguns pode até parecer uma tagline batida, até meio besta, até meio sessão da tarde, mas, na verdade, é muito mais pelo sentido de que, cara, é da hora pra caralho você ser criativo. É a melhor coisa que existe você aceitar a sua criatividade. Você tá aqui, porra, eu não vou passar fome, eu posso viver de criatividade e eu posso ser uma luz, uma inspiração para outras pessoas com o trabalho que eu desenvolvo para mim. Eu não sou obrigado a ser criativo o tempo todo, não é a menor coisa que existe. E, justamente, quando o Lab entrou no mercado, há 2 anos atrás, a gente está só 2 anos no mercado, claro, tem todo esse background de experiência profissional, mas a gente está 2 anos no mercado. Algumas semanas depois que a gente entrou, uma agência aqui de Blumenau, que a gente fazia muito anúncio falando de criatividade quando a gente entrou, enfim. A gente batia muito em cima da tecla de criatividade nas redes sociais. Então, óbvio, eu acabava criando anúncios que impactavam outras agências, outros concorrentes, outros mercados, coisas que eu não ligava. Mas foi muito claro que no mercado, na época que a gente atuava, ninguém falava sobre criatividade. E quando a Bruna e o Thiago estavam aqui, logo quando a gente começou, eu falei para eles, vocês podem ter certeza, Marco, eu estou falando que dentro de alguns meses, várias empresas vão começar a falar de criatividade, começar a abraçar a criatividade como se fosse uma coisa natural, mas só porque elas acabaram referenciando o que a gente falou, porque até hoje ninguém fala. Dito e feito, algumas empresas concorrentes começaram a fazer conteúdos, artigos para blog, começar a fazer anúncios, falar sobre criatividade e tal, mas teve uma específica que ela atendia a mesma conta que a gente atendia na época de um cliente, só que a gente atendia uma conta desse tamanho. Basicamente, se eu não me engano, uns 80%, 90% da conta era atendido por essa empresa e 10%, 20% era feita pelo estúdio. Só que os 10%, 20% que o estúdio fazia dava muito mais barulho do que os outros 80%, 90%. E eu lembro claramente que daí um dia eu acabei entrando no site dessa empresa para ver o trabalho deles, que eu não conhecia, e tinha um banner escrito ser criativo é o mínimo. E eu fiquei, caralho, como assim ser criativo é o mínimo? Aí eles começaram, e tipo assim, você clicava no banner e entrava num artigo falando não, porque só ser criativo não basta, porque a criatividade, pipipi, popopó, porque você precisa de habilidades e skills e não sei o que, e tal, porque você precisa ter noção. Enfim, botou o nosso papel, nossa mensagem, nossa bandeira de criatividade lá embaixo. Sendo este passo claro ou não para o estúdio, cara, porra, ser criativo é da hora pra caralho, tá ligado? E eu até deixei passar. Mas daí um dia eu saí na rua e eu vi um outdoor dessa empresa. Acho que uns 4, 5 dias depois vi um outdoor com a mesma mensagem, ser criativo é o mínimo. Eu fiquei, caralho, cara, não é possível. Aí eu peguei e fiz uma postagem no Facebook, só patrocinado, um direto patrocinado, impulsionado. Cara, e na época dava para você voltar o anúncio direto para gestores de uma determinada empresa ou colaboradores. Cara, eu deixei uma semana, eu botei, se não me engano, 30, 40 reais para uma semana ficar enchendo o saco deles, da empresa, com um banner escrito ser criativo é o máximo enorme, escrito grande. Muito legal. Enfim, foi daí que surgiu a tagline de ser criativo é o máximo, que não é uma coisa batida, é uma coisa sessão da tarde, mas a mensagem dela é justamente dessa nossa bandeira de empoderamento, de confiança criativa. De que, bicho, quando você aceita que você é uma pessoa criativa, e que não é uma coisa infantilizada, ou que não é uma coisa que é o mínimo da sua obrigação, você vai se sentir a pessoa mais poderosa e mais, cara,
livre do mundo. É a melhor coisa que existe. Então, se você ler, por exemplo, uma tagline como essa, e você se sentir pelo menos 1% do que eu sinto todos os dias trabalhando com criação, cara, cada dia vai ser 1% a mais da sua vida que você vai se sentir realizado como eu me senti. Então, basicamente, a tagline foi uma conclusão dos meus 100% de aceitação criativa. É isso. Eu tô passada com esse approach seu. Caralho! Como assim? Eu conheci esse lado afrontoso, gente. Eu tô passada. Mas o que eu acho, tirando a conclusão disso, do que essa empresa fez, né, de colocar aqui a ser criativa ao mínimo, é porque, na verdade, eles não entendem nada de criatividade, cara. Eles são uma empresa totalmente técnica. Então, eles querem colocar a criatividade não como algo positivo, mas que é uma obrigação qualquer empresa ser criativa. Mas o que importa mesmo é a técnica que eles sabem, entendeu? Não, tipo, os pensamentos diferenciados. É o tipo de comportamento de manada, que você só vai seguindo que o boi-chefe manda fazer lá, o peão manda, entendeu? Então, assim, isso é ser criativo? Fica a dúvida. E aí, eu acho que talvez vai cair, eu não tenho certeza, mas eu vou fazer a nossa última pergunta aqui. Se cair, todo mundo vai ter que voltar para descobrir o que o Pietro vai responder. Tá bom. Mas a última pergunta aqui, que é uma pergunta bônus do meu script aqui, é: qual o segredo para ser mais criativo? Não tem segredo. O segredo é que não tem segredo. É a mesma coisa de sucesso. Qual que é o segredo do sucesso? Não tem segredo para o sucesso. Existem etapas, claro, existem estímulos, tipo, enfim, formatos, mas enfim. Eu vou falar até uma coisa pessoal, assim, que eu percebo em várias pessoas, que é, as pessoas têm cada vez, óbvio, a gente já falou várias vezes, até no Criatalks a gente comentou que as pessoas têm preguiça de ler. E eu acho, observando por várias pessoas que pegaram o hábito de ler, elas se sentiram muito mais criativas, muito mais seguras, readquirindo, digamos assim, ou até adquirindo pela primeira vez, o hábito da leitura. Porque muitas das coisas que você procura estão em livros, muitos dos cursos que você paga para fazer são basicamente livros que você deveria ler em formato de aula, e na verdade resumido. Então, assim, eu acho que duas situações em que você pode ser mais criativo, enfim, não vou chamar de segredo, vamos chamar de caminhos para você se tornar mais criativo. O primeiro é você ler mais, leia mais, leia mais, leia mais, e não só sobre o negócio que você trabalha, sobre o serviço que você desenvolve, sobre o emprego que você tem. Cara, leia sobre livros que te interessam, sobre temas que você gosta, sobre autores que talvez te brilhem os olhos, enfim, vai ler, sei lá, filosofia, tá ligado? Para viajar, para sua cabeça ficar desse tamanho e você começar a questionar a sua existência. Enfim. E o outro ponto é, não tenha preconceito. A melhor forma de você se tornar cada vez mais criativo é você ter zero preconceito sobre tudo. Tudo, 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 tudo. E eu falo isso desde sempre. É simplesmente impossível você ser um criativo de sucesso, um bom criativo de sucesso constante, ou seja, ter um sucesso cada vez maior e ser um criativo cada vez melhor, se você tiver preconceito. O fato de você ter preconceito não só cria essa barreira de você não pegar alguns trabalhos, mas também fecha o seu círculo social de pessoas com as quais você poderia se relacionar, seja por posicionamento político, seja por, enfim, opiniões divergentes, enfim, qualquer outro tipo de tema. A não ser que a pessoa seja uma intolerante, seja um babaca, aí você realmente corta relações. Mas você precisa estimular no seu círculo social pessoas que realmente pensem diferente de você, para que vocês façam esse debate, para que vocês realmente batam de frente, para que isso estimule o seu poder de pensamento, a sua capacidade de pensamento, a sua capacidade crítica. Então, o preconceito tem um pouquinho disso também. E outra, cara, a gente está em 2019. Cara, se tem preconceito em algum tipo de assunto, eu acho que você tá meio tipo uns 5 séculos atrasados, assim, sabe? Porque as pessoas hoje, tipo, têm preconceito com o nordestino, por exemplo. Cara, se você pegasse a cultura nordestina, tanto a cultura nordestina em si, quanto a arte do Nordeste, você estudasse, cara, é maravilhoso. Você se sente extremamente inspirado. E eu conheço pessoas que são totalmente intolerantes,
que são pessoas que realmente não... A Laís travou, mas não tem problema nenhum, eu vou continuar falando. São pessoas que, cara, estão nem aí pro Nordeste, diminuem ao máximo, mas que perdem essa riqueza enorme. Ninguém está falando que você tem que gostar, que você tem que aplaudir, que você tem que, enfim. A única coisa que você precisa é aceitar, você precisa aceitar esse processo de que, cara, não tem mais espaço para você ser preconceito com relação ao conteúdo, porque você precisa ser uma esponja. A melhor forma de você, além dos livros, de você estimular sua criatividade, é ser uma esponja sobre qualquer tipo de conteúdo. Para que você quer ser uma pessoa interessante, cara, mostre-se interessado mesmo, se interesse por outros tipos de assunto que sejam fora da sua zona de conforto. Ó, o Guilherme Menezes Design tá falando, cara, nossa cultura é riquíssima, não só a cultura do Brasil, mas eu sou apaixonado, por exemplo, pela cultura do Nordeste, que eu vejo, cara, principalmente na época das eleições, eu vi muitos designers, muitos profissionais criativos criticando o Nordeste, que é uma coisa ridícula você fazer, e perde todo esse montante de uma cultura muito rica. Então você acaba perdendo muitas coisas por conta dessa cabeça quadrada. A minha cabeça já é meio quadrada, mas ainda assim, é menos quadrado do que de quem é preconceituoso. Mas sabe o que eu acho? Se a gente for fazer uma separação, assim, vamos separar o Sul, sabe? Igual a galera quer mesmo. Criando polêmica. Vou pra onde, né? Vamos fazer do Sul um país, né? Porque foi isso que surgiu esse papo aí bizarro. Mas, cara, pra mim, eu tenho pra mim que o nordestino é o tipo de pessoa mais criativa do mundo. Você quer pessoa para lidar melhor com adversidades da vida do que um nordestino? Acontece tanta coisa no Nordeste que a gente vê. É seca, falta da água, lugares com falta de saneamento básico, muita coisa. Tem muita coisa muito rica, muito boa, mas tem muita coisa que é negativa, que eu acho que daí que estimula a criatividade do nordestino. Não tem um nordestino que você não sinta, que, tipo assim, te conta alguma história que você fica assim, vem cá, amigo, vamos conversar, moleque, da noite. Entendeu? Porque, tipo assim, acontece tanta coisa. Eu acho que aí entra a parte do estímulo. Eles são estimulados a ser tão criativos para lidar com as coisas do dia a dia que, tipo assim, é um poço de criatividade, cara. Não tem igual, sabe? E eu acho que você há de concordar com o que eu tô falando, assim. 112%. Por exemplo, o que eu tava falando de fechar o seu ciclo social, pô, às vezes você poderia fazer parceria com uma página que você gosta, com um profissional que você gosta, e você acaba falando um monte de besteira sem perceber. Vamos lá, então. O segredo para ser mais criativo, o Pedro disse que não tem segredo. Não. Então, vamos encaminhar para o fim. Tem uma galera entrando aí. Eu acredito que o início da live eu vou conseguir baixar e colocar ela no IGTV, mas já está no destaque aí para quem perdeu o nosso bate-papo inicial. Ele fica 24 horas no destaque? Fica 24 horas, mas eu acho que eu vou conseguir baixar ela e fixar ela lá no IGTV. Aí você junta tudo e depois coloca no IGTV? Pode ser. Vamos ver. Então é isso. Acho que fechou o episódio. O Jefferson, só pra gente não deixar ninguém na mão, o Jefferson falou livro de mudança de vida, O Milagre da Manhã, ajuda muito no dia a dia. Eu já ouvi falar sobre esse livro, inclusive está na minha lista de livros. Para quem me segue, aliás, aproveitando, para quem não segue o Lab, aproveite e segue o Lab porque a gente tem muito conteúdo legal, até para você conhecer o nosso trabalho. O Lab é um estúdio de design focado em criação e gestão de marca. Basicamente, esses são nossos focos, a nossa especialidade. A gente compartilha o nosso trabalho por lá e a gente dá vários pitaquinhos sobre design durante o dia, quando a gente tem tempo, pelo menos, porque a gente é uma empresa também. Mas no meu Instagram pessoal, no @PietroVenuti, eu também dou muitas dicas de livros que eu estou lendo e eu compartilho também o meu plano de estudo. Agora eu vou começar a dar uma força maior em cima disso, de como que eu faço para me organizar, como é que eu faço para organizar minha leitura, como é que eu faço para, enfim, modelar o meu plano de estudos. Então dá para seguir os dois perfis, você vai ficar bem informadinho. Mas obrigado pela dica, Jefferson. É isso, eu queria agradecer a todos que participaram do nosso primeiro Draws. Foi muito massa o papo. O Pietro, eu não tenho nem palavras para agradecer o tempinho, porque esse menino é complicado tempo com ele. É um menino que vive correndo. Então, essa é uma maratona diária, todos os dias que ele está no corre. Então é isso, galera. Muito
convidado. Na próxima terça-feira, a gente está de volta, 19h30. Até maio vai ter Draux. Então, nós vamos falar de muita coisa. O próximo é com o Vitor Vaz. Com o Vitor Vaz. Esse nome infame de cervejinha. Mas o próximo Draux vai ser sobre como criar um portfólio criativo. E a gente vai bater um papo com um cara que manja de criar portfólio. O bicho é bom de portfólio. Então, vocês estão convidados. Bota aí no alarme do seu celular. Terça-feira que vem, dia 2/4, às 19h30. A gente vai estar ao vivo aqui de novo, batendo um papo super massa com o Vitor, que é amigo tanto meu quanto do Pietro. É uma inspiração, assim... Eu sou apaixonado por isso. Entra no Behance dele, dá vontade de chorar, entendeu? É basicamente isso. Ô, Laís. É isso. Laís, para vocês... eu queria complementar. Eu percebi que bastante gente queria que continuasse o Draux. Claro, vai continuar na terça-feira que vem. Laís, eu indico que você coloque aquele alarmezinho no Instagram Stories, que a pessoa clica e depois ela lembra, é lembrada pelo Instagram. Também ajudou bastante as pessoas a lembrarem, a assistirem pelo Lab. Não se esqueça, na próxima terça-feira, às 7h30, e até maio vai ter Draux. Esse ano tá um regaço, vai ser 10 vezes melhor do que o ano passado. E olha que o ano passado eu estive, e foi por isso que a qualidade baixou um pouquinho, mas peço que, como vai ter dicas do Greb, vai ter Vitor Vaz, vai ter uma galera muito foda esse ano, vai melhorar a qualidade do Draux. Então, semana que vem, na terça-feira, não esqueça, às 7h30 da noite, você também tem mais um compromisso. Tá saindo do trabalho, cara, mata a faculdade, ó. Interessa, irmãozão. Não é brincadeira. Seja responsável, foca nos seus estudos, porque faculdade não é barato, tá? Mas assim, só para finalizar. Como a galera gostou bastante do Draux, pelo que eu senti nos comentários, não deixa de ouvir o Labcast, porque o Labcast ele é o puro suco da fruta do que a gente conversou aqui. Se você gostou do Draux, cara, o Labcast ele segue essa linha gostosa de conversar. Sabe? A gente está conversando junto com você. Começa pelo primeiro episódio, o Labcast. A gente tem 2 podcasts, na verdade, o Café com Lab e o Labcast. Ouve o Labcast porque você vai gostar do início ao fim. Cada episódio tem muita gente que, inclusive, vai participar do Draux, que participou junto com a gente, como a Laís, como o Vitor Vaz, enfim, que participou do Labcast, e você vai gostar demais, porque a gente capricha bastante. Fora isso, cara, segue a gente no Facebook, no Instagram, seja nossos amigos, a gente tenta ajudar quando a gente pode. Não é sempre que a gente pode responder com velocidade, nem eu. A Laís sabe, eu tenho uma média de 3 dias úteis para poder responder alguém no WhatsApp. Então, assim, no Instagram do Lab, a Bruna faz a gestão e responde, mas a gente tenta ajudar sempre que possível. Se você gostou, eu sou agitado assim mesmo, não é só porque eu tomei café, mas é porque eu gostei muito de compartilhar junto com vocês. Eu fico sempre feliz demais quando tem esse tipo de convite. Então, muito obrigado, Laís. Muito obrigado a vocês que ficaram até aqui. Tem 8 pessoas das 20 tanto que estavam até aqui. Então, ó, um beijão no coração de vocês. Contem sempre comigo, tá bom, meus lindos? Então é isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui. Espero vocês no grupo. Pipi, muito obrigado. Beijo no coração de vocês. E outra coisa, a gente espera fazer um novo Criatalks esse ano e a gente quer todo mundo lá com a gente. Deus te ouça. Se você não sabe o que é o Criatalks, entra no perfil do Leber porque tem fotos e tem vídeos. Foi um dos eventos mais legais do ano passado em São Paulo que a gente fez. Estávamos Ajeita Pra Mim, com o Luiz Favoreto, a Laís, a Bárbara Lassi do Sigla Social. Cara, foi maravilhoso. Massa pra caramba. Enfim. Vamos encerrar, porque senão a gente vai ficar empurrando isso até cansar. Tem gente que precisa comer, que precisa de onde tá gastando o 3G da galera. Então, beleza. Beijo, gente. Boa noite pra vocês. E até a próxima. Abraço.